Boa noite a todos. Com muita gratidão a Deus e a Jesus, que damos início a mais uma reunião da nossa sexta-feira. Momento muito importante de estudo, de reflexão da doutrina espírita, terceira revelação prometida por Jesus. O quanto nos alimenta a alma todas essas informações que vieram dessa pleide de espíritos benfeitores, o quanto nos traz respostas nesse momento que estamos vivenciando na Terra. E é nosso dever passar essas informações, acalmar os corações em sofrimento. Fica aqui então o nosso pedido, a nossa prece por todos aqueles, Senhor, que se encontram em desespero, em desequilíbrio, angustiados. Que essa equipe de espíritos amigos e luminosos acalente a cada coração. Sejamos luz nesse momento. Procuremos nos fortalecer com tudo aquilo que já conhecemos do Evangelho. Deixemos de lado o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Há muito o que fazer. Que a tua paz envolva cada coração que nos ouve nesse momento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, não a nossa. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Sempre iniciando com o Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. O último capítulo desse livro é o capítulo 28, que tem o título de Coletânea de Preces Espíritas. Muitos não chegam a ler até o final o Evangelho, né? E esse capítulo é de uma riqueza muito grande, porque ele começa a falar da importância da prece. E o item 1, ele vai falar justamente sobre a oração dominical, que é a oração do Pai Nosso, e nos explicando cada frase dela. A oração do Pai Nosso é uma prece universal, foi uma prece que foi ensinada por Jesus. Então, independe da religião, a grande maioria dos espíritos a conhecem. E é por isso que também na casa espírita, na doutrina espírita, nós utilizamos. Aliás, é a única prece que repetimos, né? Constantemente em todas as nossas reuniões, em todos os nossos encontros, porque ela tem um aprendizado único, veio através do nosso Mestre. É uma conversa com Deus, com nosso Pai. Então vamos, nesta noite hoje, ver aqui o que nos fala esse capítulo sobre esta prece. Eles iniciam dizendo que a forma não é nada, o pensamento é tudo. Faça cada qual a sua prece de acordo com as suas convicções e de maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. Repetimos muito isso porque essa informação vem dos espíritos. Não importam tantas palavras, mas que elas sejam verdadeiras, que venham do seu coração. Tudo que você, todo pensamento que você dirige a Deus, ele tem que estar com sentimento, vai ter muito mais valor
do que eu dizer muitas e muitas palavras decoradas da boca para fora, sem colocar um sentimento verdadeiro nisto, entendem? Os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces. Quando nos dão alguma, é para orientar as nossas ideias e, sobretudo, para chamar a nossa atenção sobre certos princípios da doutrina. Então, algumas religiões têm as suas preces decoradas, né? Mas a doutrina espírita, ela deixou bem claro a importância de você abrir o coração, conversar com Deus, conversar com esse Pai amoroso, com as palavras espontâneas que saem do seu coração naquele momento. Então, esse capítulo que encerra aqui nele alguns exemplos de prece em determinados momentos, é para que as pessoas tenham ideia do que elas podem pedir em uma prece, ou se elas podem agradecer ou louvar a Deus, porque em geral nós temos muita dificuldade em conversar com Deus. É uma dificuldade do ser humano, ele se acha pequeno, ele não sabe como ele vai falar, o que ele vai falar quando acontecer determinada coisa, né? Então aqui os espíritos enviaram para nós vários exemplos de preces para corrigir um defeito, para afastar um mau espírito. Aí eles vão dando vários exemplos, né? Para que a gente possa ter um roteiro para quando nasce alguém, para quando desencarna. São exemplos, porque a melhor prece é a prece espontânea, a prece que sai do seu coração, o sentimento que você está exteriorizando naquele momento. Então não é para nós decorarmos que está aqui, é um roteiro, né? É uma forma de aplicação dos princípios da moral evangélica para que a gente possa saber como conversar com Deus, o que pedir, como agradecer. E o Espiritismo, ele reconhece como boas as preces de todos os cultos, desde que sejam ditas de coração e não apenas com os lábios. Não impõe nem condena nenhuma. Pode ocorrer aí com a postura de alguns homens, mas a doutrina espírita jamais tem essa atitude. Deus é sumamente grande, segundo o Espiritismo, para repelir a voz que implora ou que canta louvores, somente por não fazer desta ou daquela maneira. Acreditar que Deus se apega a determinada fórmula é atribuir-lhe a pequenez e as paixões humanas. Segundo São Paulo, uma das condições essenciais da prece é a de ser inteligível, para que possa tocar o nosso espírito. Né? Isso que é o mais importante. A principal qualidade da prece é a clareza. Ela deve ser simples e concisa, sem fraseologia inútil ou excesso de adjetivação, que não passam de meros oropéis. Cada palavra que dizemos quando elevamos o pensamento a Deus e a Jesus deve ter o seu valor, exprimir uma ideia, tocar uma fibra da nossa alma. Deve levar à reflexão. E somente assim ela vai atingir o seu objetivo, que é essa conexão com Deus, que é o intercâmbio com Deus, é abrir o nosso coração e sentir a presença de Deus. Senão, não vai passar de palavratório, frases decoradas sem sentimentos, que não vão fazer com que sintamos ali a presença de Deus. E ele começa falando da oração dominical, que é o Pai Nosso.
de todas as preces, é que eles consideram em primeiro lugar, porque nos veio do próprio Mestre Jesus. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade, na sua simplicidade. Ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. E encerra ainda uma profissão de fé, um ato de adoração e submissão, o pedido das coisas necessárias à vida terrena e o princípio da caridade. Dizê-la a intenção de alguém é pedir para o outro o que desejamos para nós mesmos. Vejam a importância e a beleza dessa prece. Muitas vezes nós repetimos ela, mecanicamente, e nunca paramos para prestar atenção no que cada frase tem a dizer. Então, aqui nesse capítulo, procurem ler com calma em seus lares, vejam o significado de cada frase. Nós vamos falar aqui rapidamente, mas como nós temos 20 minutos, não é possível. Mas procurem ler, para vocês verem se não é mesmo o mais perfeito modelo que nós temos, que resume tudo aquilo que a gente deve pedir a Deus e o dever para com que todos nós temos uns com os outros. Então, essa prece começa com a frase: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Então está dizendo que nós acreditamos nesse Pai. E por toda parte vemos a prova da sua solicitude paternal. Cego, pois, é aquele que não vos glorifica nas vossas obras, orgulhoso aquele que não vos louva, e ingrato aquele que não vos rende graças. A harmonia do universo é a prova de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassa todas as faculdades humanas. Então aqui nós estamos louvando a esse Pai amoroso. Venha a nós o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis plenas de sabedoria, que os fariam felizes se eles a observassem. Com essas leis poderiam estabelecer a paz e a justiça. O forte ampararia o fraco em vez de esmagá-lo. Todas as misérias desse mundo decorrem da violação das vossas leis, porque não há uma única infração que não traga suas consequências fatais. Ninguém pode pretextar ignorância das vossas leis, porque na vossa paternal providência quisestes que elas fossem gravadas na consciência de cada um. Assim, aqueles que as violam é porque vos desprezam. Chegará o dia em que, segundo a vossa promessa, todas as praticarão. Então a incredulidade terá desaparecido. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é o dever do filho para com o pai, do inferior para com o superior, quanto maior não será da criatura para com o seu Criador. Então, fazer a vontade do Senhor é observar as vossas leis e submeter-se sem lamentações aos vossos desígnios divinos. Essa frase é muito importante, nós falamos isso. Não falamos na prece? Seja feita a vossa vontade e não a nossa, pois tu sabes, Senhor, o que é melhor para nós.
A gente esquece. Não concordamos com as provas, com as situações que a vida nos apresenta e que são fruto, como ele disse, a explicação da outra frase, das nossas escolhas. Não observamos as leis de Deus. E aí nos perdemos, criamos situações, sofremos. São consequências de nós mesmos. E quando passamos pela prova, acusamos a Deus. A quarta frase, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ou seja, dai-nos o alimento necessário à manutenção das nossas forças físicas, dai-nos o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Frase 5, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Dai-nos, Senhor, a força de sufocar em nosso íntimo todo o ressentimento, todo o ódio, todo o rancor. Bendito seja o vosso nome, Senhor, por nos haverdes ensinado que a nossa sorte não está irrevogavelmente fixada após a morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e reparar as nossas faltas. E assim se explicam, enfim, todas as aparentes anomalias da vida, e a luz é lançada sobre o nosso passado e o nosso futuro, como um sinal resplandecente da vossa soberana justiça e da vossa infinita bondade. A sexta frase, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ou seja, dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos maus espíritos que tentarão desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Amparai-nos em nossa fraqueza, Senhor, inspirai-nos pela voz dos nossos anjos guardiões e dos bons espíritos, a vontade de corrigirmos as nossas imperfeições. O mal não é vossa obra, Senhor, porque a fonte de todo bem não pode engendrar nenhum mal. Somos nós mesmos que o criamos, ao infringir as vossas leis, pelo mau uso que fazemos da liberdade que nos concedestes. Quando os homens observarem essas leis, o mal desaparecerá na terra. E não existe para ninguém a fatalidade do mal, que só parece irresistível para aqueles que nele se comprazem. E por fim, o assim seja. Que vos apraza, Senhor, a realização dos nossos desejos. Inclina-nos, porém, diante da vossa infinita sabedoria. Nós vos dirigimos essa prece, Senhor, por nós mesmos, mas também por todas as criaturas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, por nossos amigos, por nossos inimigos, por todos os que reclamam a nossa assistência. E assim, encerramos a nossa prece, suplicando a todos a vossa misericórdia, a vossa bênção. É ou não é uma beleza? Resume tudo esta prece, Pai Nosso. Por isso que é tão importante de repetirmos em vários momentos. Estudem frase a frase, para que realmente vocês gravem em seus corações o que estão pedindo nessa prece. É muito importante a gente ter noção de saber e sentir o que está falando, e não só com os lábios. Eu vou estar enviando a cópia
desse capítulo, mas leiam, ele é belíssimo. Depois eles vão falar das reuniões espíritas, da importância da prece, de estarem reunidos, e começam falando das preces pessoais. É muito importante, estudem, aprendam a conversar com Deus. Esse recurso nós temos 24 horas conosco, devemos utilizá-lo em todos os momentos, nas alegrias, nas tristezas. Quem não sabe orar, quem não consegue buscar a Deus no momento de aflição, é muito triste. Então não deixemos de desenvolver esse hábito tão importante e necessário para todos nós. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e vocês terão a segunda parte da palestra com o nosso companheiro Roberto. Muito obrigada pela atenção. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à continuidade desses trabalhos. Aqui nós temos hoje uma história do nosso querido irmão X com a psicografia do Chico Xavier. Esse relato, apesar de ter sido psicografado há muito tempo, por volta de 1957 aproximadamente, é ainda hoje um relato muito apropriado para os dias atuais. Esse relato é um reflexo do que ainda muito acontece em nossas famílias. Aprendemos a amar a doutrina espírita, que nos conduz a caminhos seguros, e queremos que aqueles que amamos também possam trilhar estes caminhos seguros. Mas não podemos esquecer de que aprendemos nesta maravilhosa doutrina que cada um de nós está num patamar de desenvolvimento espiritual. E se já acordamos para as verdades eternas, muitos que nos rodeiam ainda não conseguem compreender essas verdades. Portanto, somente podemos orar e elevar nossos pensamentos a eles, para que um dia possam também desfrutar destas conquistas. Cada um tem o seu tempo. Respeitar o livre-arbítrio é uma condição básica da doutrina. E os espíritos superiores, a todo instante, nos convidam a isso. Orar, a melhor alternativa, certos de que este dia chegará para eles também. Mas vamos ao texto do irmão X, que chama-se O Homem que Matava o Tempo. É o capítulo 42. Do livro Pontos e Contos. Aquelas respostas de Anselmo Figueiredo eram invariáveis. Convocado à fé religiosa, o rapaz se desviava de qualquer consideração mais grave relativamente à vida. Filho de pais devotados ao espiritismo cristão, ou seja, os pais deles professavam a doutrina. Apesar da assistência carinhosa do genitor e dos comoventes apelos maternais, Anselmo afirmava sempre não haver atingido a ocasião adequada. No seu parecer, o pensamento religioso quadrava tão somente a pessoas avançadas em idade. Entretanto, era preciso não desperdiçar a mocidade, gastar energias, estontear-se no prazer e depois, quando chegasse a perspectiva da morte do corpo, resolveria os problemas da fé. Quer dizer, ele estava adiando tudo, né? Queria viver os dias de hoje. Considerava indispensável aproveitar a saúde para atender a caprichos inferiores. Não pertencia na terra? Que fazia a maior parte dos homens? Atendiam a desejos através de comidas, bebidas, jogos, prazeres do tempo. Falava-lhe o pai amoroso de quando em quando: Anselmo, já não és mais uma criança frágil. Creio que devas refletir maduramente quanto ao nosso destino eterno. Ora, meu pai, replicava contrafeito,
Lá vem o senhor com histórias de religião. Tenha paciência, não lhe pedi conselhos. Isso a gente ouve todo dia naqueles que nos cercam, principalmente aqueles da nossa família. Quando tiver sua idade, talvez pense nisso. Este mundo é bastante miserável para que se não aproveitem os dias tão curtos da mocidade. E depois, de gesto irritante, reclamava: é necessário matar o tempo. Das outras vezes, comparecia a generosa mãezinha no concerto: meu filho, repara que estamos na terra de passagem somente. Vamos aprender a lição da fé. Jesus espera-nos sempre com o perdão aos nossos erros. Anselmo, meu querido, por que não frequentas conosco a escola de iluminação espiritual? Seria isto prazer tão grande para a tua velha mãe. Encontraríamos juntos a fonte das águas eternas. O moço esboçava um sorriso irônico, explicando-se: mamãe, não sou eu criminoso nem desvairado. Creio sinceramente na existência de Deus. Mas, que quer a senhora? Estou jovem, preciso viver a única ocasião de alegrias na terra. A senhora e papai estimam os estudos evangélicos, enquanto que eu dou preferência aos cassinos. Que fazer? Não temos culpa no que concerne as diferenças de predileções. Além disso, como não pode deixar de reconhecer, o período aproveitável da existência é muito enfadonho. É necessário matar o tempo, mamãe. A pobre matrona suspirava triste e a luta continuava. Bancário com remuneração excelente, Anselmo dissipava os vencimentos entre jogos e os prazeres alcoólicos, comprometendo-se por vezes entre vultosos empréstimos que o genitor era compelido a resgatar com sacrifícios. Se faltava dinheiro para as extravagâncias, flagelava o coração materno com observações ingratas. E, se os amigos da casa, em visita à família, recordavam ao imprevidente a solução dos problemas da fé, respondia irredutível: que desejam vocês? Observo-lhes os esforços, mas não estimo as tendências religiosas. Admito que semelhantes impulsos chegam com a idade avançada, ou com a moléstia imprevista. Em sã consciência, coisa alguma exige de mim a manifestação religiosa propriamente dita. Não sou velho, nem sou enfermo. Consequentemente, minha conduta é outra. O homem normal e tranquilo sabe matar o tempo. É o que faço sem perturbar a cabeça. Após fitar a reduzida assembleia de amigos, como se enfrentasse multidões do mundo, de olhar dominador, Anselmo dirigiu-se ironicamente para uma velhinha simpática, exclamando: que me diz a senhora, dona Romualda? Acaso não se aproximou do espiritismo em virtude de suas velhas cólicas? Teria pensado em religião antes disso? A anciã humilde replicava bondosa: ah, sim, Anselmo, talvez tenhas razão. E o senhor, seu Manuel? Dirigia-se o moço atrevidamente a um negociante idoso. Teria buscado o espiritismo se não lhe aparecessem as varizes e o reumatismo? O interpelado, entretanto, não tinha a paciência da dona Romualda. Respondia firmemente: mas, meu filho, é o caso de abençoar as enfermidades. Se é que está esperando por elas, a fim de renovar atitudes mentais, formulo votos para que a providência divina o atenda em breve. O rapaz esboçava gesto de aborrecimento e dava-se pressa em sair para a rua, murmurando entre os dentes: estou muito distante de tais perturbações, e até que venha a ocasião apropriada, matemos o tempo. De nada valiam observações dos genitores, conselhos amigos, convites fraternais. A qualquer aborrecimento comum, desdobrava-se Anselmo em palavras blasfematórias. Se divertindo, mostrava enorme fecundidade por evitar raciocínios nobres, declarando-se em época inoportuna qualquer cogitação da natureza espiritual. O bilhar, o pano verde, as aventuras do desejo menos digno se empolgavam a mente. Convidado inúmeras vezes pela bondade divina,
a traçar diretrizes superiores com vista aos destinos sagrados, Anselmo Figueiredo fugira a todas as oportunidades de iluminação íntima. Preferiria as sombras espessas da ignorância a qualquer pequeno serviço de autoiluminação. Sua ficha individual na Terra estava cheia de anotações inferiores: ocasionalidade, libertinagem, negação de atividades úteis. Qualquer interpelação carinhosa vinha à baila o velho estribilho. Não havia atingido o tempo próprio. Sentia-se distante da realização espiritual. Aceitava as verdades eternas. Entretanto, declarava-se sem madureza necessária ao trabalho da própria edificação. E assim, o filho do casal Figueiredo atingiu os 48 anos, sempre se sentindo demasiadamente jovem para aproximar-se do conhecimento divino. Quer dizer, ele continuou naquela vida que ele sempre teve, né? Viver à moda de borboleta, distraída, sumamente interessado em matar o tempo. Contudo, a morte não podia esperar por Anselmo, como os amigos do mundo, e chegou o dia em que o imprevidente não conseguiu abrir as pálpebras do corpo, ingressando em trevas densas que lhe pareciam infinitas. Quer dizer, ele desencarnou. Percebeu sem dificuldade que não mais participava do quadro terrestre. Sentia-se de posse dos olhos, mas figuravam-se-lhe agora duas lâmpadas mortas. Chorou, pediu, praguejou. Não mais entes amorosos a convidá-lo para o banquete do amor. Não mais a ternura maternal. Todavia, quando o silêncio absoluto não lhe balsamizava as dilacerações da mente em febre, ouvia gargalhadas irônicas, indagações maliciosas e ditos perversos. Nada valiam lágrimas e rogativas. Semelhava-se a um cego perdido em região ignorada, sem família, sem ninguém. Nunca pôde retomar o caminho de casa, ansioso por ouvir agora a palavra dos pais, a observação dos amigos carinhosos. Anos passaram sobre anos, sem que o arrependido pudesse contar o tempo de amarguras. Quer dizer, ele não sabia quanto tempo estava lá naquela situação. Houve, porém, um dia em que, após angustiosa prece, vejam, a prece, sempre a prece, entre lágrimas, se fez claridade súbita em sua longa noite. O penitente ajoelhou-se deslumbrado. Alguém lhe visitava a caverna escura. De repente, na doce luz que se formara em torno, apareceu-lhe a amada genitora a fitá-lo, com extrema doçura. Mãe, minha mãe, bradou o infeliz, socorre-me por piedade. Anselmo, em pranto, tentou alcançar a figura luminosa que o contemplava entristecida. Mas, debalde, a senhora Figueiredo, não obstante se fazer visível, parecia distante. O desventurado procurou correr para atingi-la, ansioso por se retirar das trevas para sempre. A mãezinha devotada, contudo, alçou a destra compassiva e falou emocionada: é inútil, por enquanto, meu filho. Estamos separados pelo abismo que cavaste com as próprias mãos. Há mais de 10 anos aguardava ansiosamente este encontro. Mas, em que estado lastimável te vejo, meu filho? Querida mãe, exclamou o mendigo da luz, por que me esqueceu o Senhor do Universo? Abandonado de todos, sou um fantasma de dor, sem o auxílio de ninguém. Por que tamanho padecimento? Por quê? Quer dizer, ele não entendia por quê. Enquanto o desditoso arquejava em soluços compulsivos, a genitora esclareceu triste.
Deus nunca te esqueceu. Foste tu que lhe esqueceste as bênçãos no caminho do mundo, o que acontece com muitos, não é? Cuidastes apenas de matar o seu tempo, e o teu tempo agora permanece morto. Trabalha para ressuscitá-lo, meu filho, procurando obter nova oportunidade de serviço perante a bondade do Senhor. As lutas do coração desfazem as trevas que rodeiam a alma. Não esqueças a longa estrada que ainda tens de percorrer. E antes que Anselmo pudesse formular novas interpelações, a luz espiritual apagou-se devagarinho, voltando à paisagem de sombras, a fim de que o imprudente do passado conseguisse acender a luz da própria alma com vistas ao porvir, né? Então, por esse texto, nós percebemos que muitos daqueles que realmente nos cercam estão nessa situação. Mas, como dissemos no início, temos de ter paciência, pois cada um está num desenvolvimento da sua espiritualidade. Claro, sempre devemos procurar mostrar a esses irmãos nossos que nos acompanham na jornada de que Deus está presente. Ele tem a oportunidade agora. Mas muitas vezes não vão entender, né? Porque ainda não estão preparados, não conseguiram vencer ainda aquilo que hoje nós já conseguimos enxergar. Mas a bondade de Deus e de Jesus é tão grande que sempre terão novas oportunidades. E nós, orando sempre, aguardamos esse momento de chegar. Então, eu agradeço a todos vocês pela atenção, espero que tenham um bom final de semana e vamos agradecer a Deus, a Jesus, ao Frei Fabiano, por esses momentos felizes que passamos todos unidos e orando: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja. Que o Mestre Jesus abençoe a todos aqui presentes e aqueles que não puderam ouvir o nosso encontro de hoje. Uma boa noite a todos e muito obrigado.